seu pai não precisa de apresentação, porque você é filho. Então aqui a gente não tem esse costume. Deus libertou a gente da religiosidade. Nós entendemos que Jesus não veio para apresentar Deus para a gente, porque Deus os judeus já tinham. Ele veio para apresentar o Pai. Então aqui você é filho, e se você é filho, aqui é sua casa. E se aqui é sua casa, você tem liberdade dentro dela, porque quem manda é o Pai. Vamos orar por ele agora. Pai, aqui está o teu filho, que tu trouxeste aqui nesta noite, o teu instrumento. Eu tenho certeza que o Senhor já confiou algo no coração dele, e que ele vai ministrar na simplicidade que o Evangelho tem, e o Senhor é quem vai falar. Eu quero te pedir nesta noite que o Edilásio ele não faça força nenhuma, mas que o teu Espírito sai quebrando cadeias, arrebentando grilhões, arrebentando portas do inferno e trazendo, Senhor, aqui dentro dessa igreja a tua glória. Conforme o teu filho ministra, que pessoas sejam curadas aí nas cadeiras sentadas, que pessoas sejam libertas e que elas sejam edificadas, e que o teu nome, através da vida dele, seja mais uma vez glorificado, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, igreja. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Pode continuar, pastor. Quero desde já agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui junto com esse povo bonito. Agradecer a pastora Regina por ter me dado a honra de estar aqui dividindo esse altar. Sem mais delongas, gostaria de convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em Mateus. Aleluia. No capítulo 14. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória e a Ele todo o louvor. Mateus capítulo 14. Vamos ler o versículo 13. E depois vamos pular para o versículo 22. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 14, 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto. Repita comigo: para um lugar deserto. Aleluia. Apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, diga comigo, a quarta vigília da noite, glória a Deus, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Aleluia. Podeis tomar teu assento. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A palavra que Deus me confiou essa noite é uma palavra bem simples e objetiva. Nós lemos em Mateus, no capítulo 14. E se nós formos ver alguns versículos antes, nós vamos ver que vai falar da morte de João Batista. E a Bíblia vai dizer que Herodes vai mandar matar João Batista através da filha de Herodias, que era sua mulher. Mas olha cá, Herodias não era simplesmente a mulher de Herodes. Herodias era o caso que Herodes tinha. Aleluia. Herodias era mulher de Filipe, mas Herodes tinha um caso com Herodias. E a Bíblia vai dizer que João, profeta, que falava a verdade, usado por Deus, vai olhar para Herodes e para Herodias e dizer: não é lícito que tu pegues a mulher do teu irmão. Não é lícito que tu fiques com a mulher do teu irmão. E Herodias acendeu no seu coração um ódio contra João Batista por conta da verdade que ele havia falado, por conta da verdade que João Batista tinha dito. E a Bíblia vai dizer que por conta dessa verdade João Batista foi aprisionado, João Batista foi encarcerado. Mas olha só, Herodes temia prender
Mas a Bíblia vai dizer que a filha de Herodias, a qual a Bíblia não cita o nome, no dia do aniversário de Herodes, foi dançar para Herodes e Herodes se agradou. E a Bíblia vai dizer que Herodes faz uma promessa, um juramento na frente de todo mundo e diz: ei, aquilo que você pedir, eu lhe dou. E aquela menina, aquela moça, induzida pela mãe Herodias, disse a Herodes: eu quero a cabeça de João Batista. Mas por que João Batista estava sendo perseguido? Por que João Batista estava sendo caluniado? Por que João Batista ia ser morto? Então somente por falar a verdade. É porque é assim. Quando a gente decide falar a verdade, a gente é perseguido. Quando a gente decide pregar a verdade, a gente é açoitado. Quando a gente decide, aleluia, pregar e falar a verdade, pastora Regina, a gente é perseguido e até morre. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, pois viver para mim é Cristo, e morrer para mim é lucro. Sabe o que é que Paulo estava dizendo? Enquanto eu vivo aqui, eu vivo para Ele. Mas quando aqui não mais viver, eu viverei com Ele na barraçonha. Ei, e se Jesus voltar hoje? Você sabe para onde vai? Porque João Batista foi decapitado por falar a verdade. Mas ele tinha certeza de que a missão dele estava completa. Mas olha para cá. A gente acabou de falar de um versículo em que Paulo citou. Paulo vai dizer que o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Mas nós vamos ver também lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 21, Jesus dizendo que aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Por falar a verdade, nós entendemos que o tesouro de João Batista estava no céu e não na terra. Aonde está o teu tesouro? Reflita e pense, aonde é que está o teu tesouro? Nós entendemos que João Batista estava cumprindo a missão que lhe foi dada, porque lá em João, no capítulo 1, nós vamos ver que os fariseus mandaram alguns até João e perguntaram: quem és tu? Tu és Elias? João disse: não. Tu és o profeta? Ele disse: não. Tu és o Cristo? Ele disse: não. Então quem tu és? Voz do que clama no meio do deserto, preparai o caminho para o Salvador. O que é que eu entendo com isso? João não era aquilo que os fariseus pensavam que ele era. João era aquilo que Deus já tinha planejado para ele. Você não entendeu? Eu vou traduzir para você. Você não é aquilo que o mundo diz que você é. Você é aquilo que Deus preparou para você ser. Você é aquilo que Deus planejou e projetou para a tua vida. A carreira que você vai correr é só você que pode correr. Para de querer correr a carreira dos outros. Aquilo que Deus preparou é para você, é para você, é para você. Mas olha para cá. A Bíblia vai dizer que João Batista morre. A gente não vai se deter em João Batista, porque existe uma nova mensagem pela frente. Mas eu já disse, o que Jesus me preparou é simples e você vai entender. Quando João Batista morre, Herodes manda a cabeça de João Batista até Herodias. E o corpo de João Batista ele entrega aos discípulos de João. E os discípulos de João, quando souberam da notícia que João havia morrido, correram até Jesus e foram dizer, porque Jesus era primo segundo de João. Mas olha para cá, Jesus vai receber uma má notícia. Jesus vai receber a notícia de que João, aquele que antecederia ele, morreu. Aleluia. Mas olha, entende? A gente leu no versículo 13, é aqui que a gente vai começar a entrar na mensagem que Deus me preparou. No versículo 13 nós vamos ver que quando Jesus ouve que João morreu, ele decide se retirar para um lugar a sós. E é aqui que eu quero dar uma mensagem, uma frase, um tema para essa mensagem. É tempo de a sós com Deus. Jesus, ele sendo 100% Deus, também sendo 100% homem, ele
Mas quando vem alguém precisando de você, você esquece e vai ajudar. Isso é bom. Isso é bonito fazer. Mas você também precisa tirar um momento para você. Você também precisa tirar um momento a sós com Deus. No meio de tanta coisa que acontece no teu dia, qual é o tempo que você tem tirado para você e Deus? Mas vamos lá. A Bíblia vai dizer que Jesus simplesmente cura a todos. Jesus faz aquilo que Ele veio para fazer. Jesus opera os milagres ali naquele lugar. E nós vamos ver, se formos continuar lendo, os discípulos chegando até Jesus e dizendo: Mestre, já está tarde, despede a multidão para que eles vão pelas aldeias e comprem comida para eles. Preste atenção. A resposta que Jesus vai dar para os discípulos: não é necessário. Vão vocês e dão de comida a eles. Irmão, vocês têm noção, era mais de 5.000 homens. E os discípulos estavam agora com a incumbência de dar de comida àquela multidão. Aí os discípulos vão e olham para Jesus e dizem: Mestre, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia. Sabe o que Jesus está querendo dizer para os discípulos? Eu sei que vocês têm 5 pães e 2 peixinhos. Eu sei que vocês têm pouco. Na mente dos discípulos, a gente não tem quase nada, não dá para esse monte de gente. Mas Jesus está querendo dizer: eu sei que você tem pouco, eu sei que você não tem quase nada, mas é com esse pouco que eu vou usar você. É com esse pouco. Você pode até na sua mente ter que você não tem nada, que você não tem nada para oferecer, mas Jesus está dizendo: é isso que você tem apenas que eu vou começar a te usar. Aquilo que você tem vai alimentar multidões. É tão somente preciso que você se apresente a Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus diz: traz até mim. Quando Ele traz, Ele dá graças, partindo e compartilhando. Mas vamos lá. Está aqui Jesus. Operou a primeira multiplicação de pão. Mas nós ainda estamos aqui com Jesus, que mais cedo havia recebido a notícia de que João Batista havia morrido. Aqui ainda estamos com Jesus, que tinha decidido ter uma sós com o Pai. Aqui ainda temos o Jesus que estava ferido como homem. E ele vai e diz para os discípulos: entrem no barco, vão, depois eu vou. Aí os discípulos vão, aí Jesus vai, despede a multidão. Preste atenção. Para Jesus ter um momento a só, a Bíblia vai dizer que o lugar já era deserto, mas para Jesus ter um momento a sós que ele precisava com o Pai, era necessário ele despedir a multidão. Era necessário ele dizer: tá bom, aqui já deu, pode ir para casa, eu preciso de um momento a sós com o Pai. É tempo de despedir a multidão. Tem pessoas que estão próximas a nós, que a gente tem íntima compaixão, mas Jesus ele está querendo dizer: comece a respeitar o seu momento, você precisa ficar a sós comigo. Jesus está dizendo: começa a despedir a multidão. Não, mas é próximo, começa a despedir. Mas despedir a multidão é fácil. Jesus também precisava despedir os discípulos, mas Jesus despediu. Tudo bem. Nós vamos ver agora Jesus a sós no deserto. E o que eu acho interessante é que Jesus sabia valorizar o deserto. Porque o que me inculca na cabeça é saber que tem gente que por algum motivo criou trauma de deserto. Eu não sei porquê. Porque já foi citado aqui nessa noite que Agar estava no deserto, mas foi no deserto que Jesus providenciou. A Bíblia já vai dizer que Elias estava no deserto, mas foi no deserto que Jesus o alimentou. A Bíblia vai dizer que quando Jesus foi batizado, o Espírito levou ele ao deserto, e foi no deserto que ele foi provado e aprovado. Deserto não é lugar de esquecimento,
Bíblia não vai dizer como é que Jesus subiu aquele monte, até porque os discípulos a qual estavam relatando Mateus não estavam mais presentes. Mas eu imagino o Jesus que agora lembrou que João Batista havia morrido. E ele, como homem, estava triste sim. E eu imagino talvez a cena de Jesus subindo aquele monte, pastor. Foi João. Morreu. Ouça. Talvez tenha sido essa cena de João, de Jesus subindo, lembrando a morte de João. Morreu. Senhor, João. Mas quando Jesus chega no topo do monte, ele faz isso. Pai, Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Sabe o que é interessante? É que quando a gente decide ter uma sós com Deus, a gente começa a falar coisas que a gente nem imaginava que iria falar. Sabe como é? Quando você decide ter o seu a sós com Deus, você começa a orar assim: Senhor, aquele abençoado, Senhor, converte ele, Jesus. Jesus, transforma, Jesus. Senhor, eu não aguento mais, Senhor. Senhor, eu não suporto mais, Senhor. Senhor, é tanta luta, é tanta prova. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. O Espírito Santo começa a conduzir. Senhor, eu sei que o Senhor está me guardando. Senhor, eu sei que o Senhor está no controle. Pai, eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Aleluia. Jesus está querendo dizer para você: é momento de sós comigo que você precisa ter. Mas é preciso primeiro ir ao deserto. E eu quero nessa noite tirar isso do teu pensamento, que deserto não é lugar de morte. Sabe por quê? Porque a gente vai ver que quando Jesus estava no deserto, foi ali que ele conseguiu forças para se erguer como homem. Aleluia. Porque Jesus chorou sim. Sabe por quê? Porque é difícil ser forte o tempo todo, né? É difícil aguentar tudo calado. É difícil suportar as lutas do dia a dia. É difícil saber que às vezes parece até não ter mais solução. É difícil. E às vezes a gente desaba mesmo. Às vezes a gente corre para os pés de Jesus e diz: Jesus, eu não aguento. Jesus, eu não suporto. Jesus, eu não estou conseguindo. Mas eu quero dizer para você: aprove a Deus que você decidiu subir um monte. Você não entendeu? Aprove a Deus que você está aqui essa noite. Aprove a Deus que mesmo sem forças você decidiu vir aqui ouvir a voz de Deus. Aprove a Deus que você decidiu dizer: Senhor, está tudo bagunçado, está tudo difícil, mas eu vou sim à tua casa. Senhor, eu não aguento, mas eu sei que lá o Senhor vai falar comigo. Senhor, eu preciso de um momento com o Senhor. E a Bíblia não vai relatar o que Jesus falou com o Pai. Sabe por quê? Porque tem coisas que você fala com Ele que é só você e Ele, mais ninguém. Glória a Deus. Tem coisas que você não precisa dizer para A e B, porque A e B não vai resolver para você. Tem coisas que você precisa ter segredos com Jesus. Você precisa ter intimidade com Ele. Você precisa desabafar com Ele. Mas o problema é que você está decidindo desabafar com quem está do teu lado. Enquanto você estiver olhando do lado, você vai encontrar homens que não podem fazer nada por você. Enquanto você estiver olhando para o chão, você vai encontrar areia e pó e não vai achar solução. Mas quando você decidir lembrar que o salmista vai dizer: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro
basta você ter um momento a sós com Ele. Mas olha para cá, Jesus teve seu momento a sós com o Pai. Tu lembra da cena do Jesus subindo o monte? Aleluia. Mais ou menos assim: Pai. Mas eu quero te mostrar uma cena de Jesus descendo o monte. A Bíblia vai dizer que na quarta vigília da noite, Jesus ergue os olhos e vê os discípulos no meio do mar. Você não está entendendo? Jesus passou uma noite quase toda orando com o Pai, a sós com o Pai, mas agora ele levanta os olhos e consegue enxergar além do que ele. Quando você decidir ter um momento a sós com o Pai, você vai começar a enxergar além. Quando você decidir ver além, você vai começar a entender que existe uma tempestade para você salvar. O Jesus que subiu era Jesus, só olhando e lembrando da morte de João. Mas o Jesus que desceu foi mais ou menos assim: os discípulos estão precisando de mim. O Jesus que subiu foi mais ou menos assim: Pai, João morreu. Mas o Jesus que desceu foi: os discípulos estão no meio do mar. Você não entendeu? É que quando você decidir subir um monte e ter um momento a sós com Deus, você vai descer sabendo e pronto para andar por sobre as águas. Porque Jesus, quando ele desce o monte, ele vê os discípulos lá, mas a água não impediu dele ir lá. Ele foi por sobre as águas. É por sobre as águas que você começa a andar. Aí eu te pergunto: Jesus acalmou a tempestade ali para poder andar por sobre as águas? Não. Jesus foi no meio da tempestade mesmo. Tem gente que está aqui essa noite e só você e Deus sabe a tempestade que está na tua vida. Tem gente que entrou aqui nessa noite dizendo: Deus, eu não aguento mais as açoites do vento e da água. Mas eu quero dizer para você, com base bíblica, Jesus ele não precisa acalmar a tempestade, ele vai por cima dela, no meio dela, do jeito que ele quer. Os discípulos estavam lá, no meio do mar. E olha só a cena: era água para tudo que é lado. Pedro era pescador. Pedro sabia lidar com tempestade. Não era a primeira tempestade que Pedro estava enfrentando. Mas Pedro estava assustado. Pedro achava que ia morrer. Mas aí olha a cena. Talvez seja assim que você esteja passando. Talvez seja assim que você entrou aqui nessa noite, achando que não tem mais jeito, achando que vai morrer. Não é a primeira tempestade que você passa na sua vida, mas eu quero dizer para você, também não será a última. Nessa Deus vai te livrar, na próxima Ele vai estar contigo, na outra Ele vai por sobre as águas, mas Ele vai estar lá. Imagina a cena: os discípulos agora, Jesus não está aqui. Na outra tempestade Jesus estava na proa, mas nessa Ele não está. Na outra tempestade Jesus estava lá dormindo, mas nessa a gente não tem ninguém para acordar. Porque às vezes é assim: Jesus faz você pensar que não tem mais jeito. Sabe por quê? Para você lembrar que no outro ele estava e podia acalmar, mas agora ele estava provando os discípulos. Entender isso é saber que o Espírito Santo ele nos conduz da forma que Ele quer. Porque nós vamos ver que foi Jesus quem disse para os discípulos entrar e ir para Genezaré. A gente leu aqui no versículo 22 que foi Jesus quem mandou os discípulos entrar no barco e ir. Você não entendeu, eu vou falar de novo para você dar glória. Quando Jesus ordena, não se preocupa com a tempestade. Você vai chegar do outro lado. Não importa o tamanho da tempestade, se foi Jesus que ordenou, vai com tempestade mesmo, Ele está contigo. Vai com tempestade mesmo. Sabe por quê? Porque nós lemos e repetimos que
que na quarta vigília da noite, Jesus olhou do monte e viu que os discípulos estavam sendo açoitados. Você pode estar como os discípulos, achando que vai morrer, mas eu quero dizer para você, existe um Jesus em cima do monte, olhando na quarta vigília da noite. Aí, na mesma quarta vigília da noite, Jesus desce, vai por sobre as águas, e os discípulos estão lá, e as ondas estão dando, está vindo, e o vento vem, e o barco parece que vai afundar, vai a pique. Aí de repente vem os discípulos e faz assim, ó. O que é aquilo? Não estou entendendo. Não, peraí, é um fantasma. É Jesus chegando. Você não está conseguindo imaginar? É você na tempestade. Você está vendo só a tempestade, irmão. Você está vendo só aquilo que está acontecendo. Mas quando você enxerga Jesus, é um fantasma. É não. É porque é na quarta vigília da noite que ele chega. E o que era a quarta vigília da noite? Era a última vigília, pastor Regina. Era as últimas horas da noite. Você não entendeu? Eu vou traduzir para você. Nem que seja na última hora, mas Jesus chega. Nem que seja na última meada, mas Jesus vai chegar e vai salvar. Ei, está pensando que você está sozinho? Não está não. Existe Jesus em cima do monte olhando para você. Você está pensando que está sozinho, mas existe um Jesus em cima do monte contemplando tudo. E na quarta vigília da noite, Jesus chega. E quando os discípulos dizem, é um fantasma, sabe o que Jesus disse? Não temas, sou eu. Sabe o que ele está dizendo? Não temas, é a última vigília, mas eu cheguei. Não temas, está pensando que vai morrer? É fantasma não, sou eu que cheguei. Não temas, a tempestade está bravia, para de chorar, para de achar que vai morrer, eu cheguei. Aí quando Jesus chega e diz que é ele, Pedro vai e diz, se é o Senhor mesmo, me ordena que eu vá por sobre as águas com o Senhor. O que Jesus faz? Aleluia! Mas Jesus podia ter dito, não, João, tem mais fé, você não, João vem, você não, fica aí. Aí não. Jesus disse, é tu, Pedro. Vem, Pedro. Peraí, você não está entendendo não. É porque Jesus podia até pensar, João tem mais fé, mas é Pedro que está incomodando, então é Pedro que vem. Você não entendeu? Eu vou traduzir para você. É você que está pedindo, é Jesus que vai te dar você. É você que está querendo, Jesus vai usar você. É você que está querendo ir por sobre as águas, Jesus está dizendo, eu vou te usar para ver o sobrenatural. Não foi João que disse, deixa eu ir, foi Pedro. Jesus é lindo demais. Porque Jesus permite que Pedro vá, para Pedro entender que no meio das ondas ele ia desaperceber e ia afundar. Pedro era um menino, não era? Pedro queria ir. Aí Jesus diz, vem, só para você ver como é que está a tua fé. A Bíblia vai dizer que Pedro indo, percebe que o vento é contrário e que a tempestade ainda não acabou. E ele começa a ver a tempestade vindo, e a Bíblia diz que Pedro começa a afundar. Não, Pedro não estava afundado. Não, Pedro não estava afogado. Ele apenas começou a afundar. E ele diz, mestre, socorre-me. E a Bíblia vai dizer que imediatamente vou repetir. A Bíblia vai dizer que Pedro estava
Nessa noite, Ele decidiu vir aqui segurando a tua mão e dizer: eu te sustento. Ele é o teu sustento. A tempestade só se acalmou quando Jesus entrou no barco. Jesus podia ter acalmado desde que ele viu lá no monte, mas não. Precisava ter aquele processo todo para os discípulos entenderem que a tempestade só ia acalmar quando ele entrasse no barco. Vou traduzir para você: a tempestade só vai acalmar quando você trouxer Jesus para dentro do teu barco. Jesus, ele precisa ter um momento a sós contigo. E Ele está dizendo nessa noite: essa tempestade só vai acalmar quando você me trouxer verdadeiramente para dentro desse barco. Você pensa que vai afundar, você pensa que vai naufragar. Jesus está dizendo: você já está me vendo no meio das águas, mas agora me deixa entrar no barco. Deixa eu entrar no barco. Sozinho você não consegue não, irmão. Sozinho você não consegue. Só com Ele. E vai ser preciso primeiro passar pelo deserto. Sabe por quê? Lembra aí dos desertos que tu já passou na tua vida. Aí tu vai refletir: quem é que tu era antes do deserto e quem tu é hoje. Glória a Deus. O deserto não te matou, o deserto te fortaleceu. O deserto não te fez tu estar esquecido, o deserto fez você estar de pé para poder andar por sobre as águas. A tempestade vai se acalmar. Fica de pé em nome de Jesus, com permissão do pastor. Olha para esse irmão que está aí do teu lado e diz: Jesus está chegando. Olha para esse irmão bonito e cheiroso que chegou aí e diz: se acalma, ele está chegando. Jesus está chegando. E eu já disse e vou repetir: nem que seja na última meada, mas ele chega. Aí você diz: Jesus está demorando, Jesus não vai chegar. Ele está dizendo: calma, eu sei o tempo. Sabe por quê? Se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Mas com poucas palavras, Jesus olhou para elas e disse: eu não vim aqui para curar, eu vim aqui para ressuscitar. Curar, eu já curei, mas eu estou aqui agora para ressuscitar.